Por que será que se você já falou 3 vezes aquela besta não te entendeu? Talvez tem fortes evidências de que a besta seja você. E esse já é o 3º episódio do Guia de Sobrevivência, uma série reunindo as melhores dicas de estratégia, gestão e comunicação para te ajudar a sobreviver nos períodos de incerteza com mais sanidade. Hoje a gente vai conversar sobre comunicação, que é um dos maiores desafios, tanto das empresas quanto dos profissionais. Alguns de vocês já sabem, mas além do meu lado profissional, eu também tenho um lado acadêmico super forte. E foi no meu mestrado que eu fui descobrir, fiz uma pesquisa com os executivos de norte a sul do Brasil, para tentar descobrir o que atrapalhava na hora de implementar uma estratégia, na hora de fazer as coisas acontecerem na empresa. Fui perguntar o que acontecia. Adivinha qual foi a reclamação número 1, onde tudo dá errado dentro das empresas? Comunicação. Comunicação. Por que será? Se comunicação é tão importante, a gente sabe disso, e a gente é capaz de se comunicar desde que a gente nasce. Você não estava vivo assistindo esse vídeo se você não fosse capaz? Por que será que a gente tropeça tanto, que a gente se enrola tanto? Comunicação é um equilíbrio entre falar e ouvir. É sempre um equilíbrio entre essas duas coisas. O truque, o nó, onde a gente tropeça, é porque eu vou enxergar o mundo, eu vou interpretar o mundo de acordo com as minhas experiências. Os idiomas que eu domino, a minha carreira, a minha profissão, o que eu já estudei na vida, o tipo de experiência profissional que eu tenho, as pessoas com quem eu convivo, a família que eu cresci, a cultura onde eu estou inserida. Essas são as lentes que a gente usa para interpretar tudo que acontece à nossa volta, certo? Você não faz isso? A gente chama isso, tecnicamente, de um pacotinho de codificação. Tua maleta de ferramentas para interpretar o mundo. O nó é que o outro, o lado de lá, vai interpretar o mundo e tudo que você está dizendo com o pacotinho de ferramentas dele, com os idiomas que ele domina, com as técnicas que ele tem, a profissão que ele formou, com as experiências profissionais que ele reuniu, a família que ele foi criado. E qual a chance do seu pacotinho de ferramentas e experiências ser igual, exatamente igual ao pacotinho de experiências do outro? Mínima, quase zero. Meu amigo, se irmão gêmeo não tem a mesma codificação, que dirá, que chance teremos nós, pobres mortais, criados de uma família diferente, com experiências de vida completamente diferentes? Não dá. Só que a gente tende a se comunicar com o outro como gostaria que fizessem com a gente. Já ouviu falar dessa regra de ouro? Faça com o outro como você gostaria que fizessem com você? Já ouviu isso? Tem gente que chama isso de regra de ouro. E essa regra é excelente para formação de caráter, criação de filho. Mas para comunicação é o pior conselho que alguém podia dar. Tua função na comunicação é ajudar a construir uma ponte entre o seu pacote de codificação, suas ferramentas, suas experiências, e o pacote de decodificação do outro, as experiências e as ferramentas do outro. Se não tem chance de ser igual, eu preciso pensar como superar essas diferenças, que é o que a gente chama de barreiras de comunicação. Como eu posso superar essas barreiras de comunicação? Tem várias barreiras, tem várias técnicas. Hoje eu queria conversar sobre 2 com vocês. Uma técnica, se eu falei que é um equilíbrio entre o conversar, se comunicar, é um equilíbrio entre saber ouvir e saber falar, eu queria dar uma técnica para te tornar um ouvinte melhor e uma técnica para te tornar um orador melhor. Vamos começar pela mais difícil, que é o de ouvir. Você achou que era de falar? Falar é mole. Quando eu falo, eu que estou no controle, eu que estou dominando a situação, parece que as luzes estão sobre mim. Quando eu estou falando, eu não preciso me expor a nada que eu não queira. Quando eu estou ouvindo, a gente se sente um pouco mais vulnerável e por isso tem tanta dificuldade. A barreira que eu queria conversar com vocês hoje chama conclusão antecipada. Eu falo que as conclusões antecipadas são o corretor ortográfico do nosso cérebro. Sabe quando você está tentando escrever uma mensagem e parece que quanto mais pressa você tem,
mais errada a sua mensagem sai. Porque na ânsia de te ajudar a se comunicar mais rápido no celular, o seu corretor fica trocando por um monte de palavra, tentando adivinhar o que você vai dizer. E aí você já sai mandando bobagem para todo mundo. A conclusão antecipada é o que o seu cérebro está fazendo para te ajudar e tá te atrapalhando. Igual um corretor ortográfico. O que é isso? Sabe aquela sensação quando vem seu chefe caminhando até você e você já pensa, ai meu Deus do céu, vai falar sobre o projeto assim, assim, assado, e eu não fiz nada ainda não tô preparada, eu ainda não tô preparada para falar com ele, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui da minha vida agora? E ele não queria falar sobre nada disso. Você ouve já tentando adivinhar onde o cara vai chegar. Onde o cara vai chegar. Quem nunca? Quem nunca? Bota a cabeça no travesseiro e admite para você mesmo. Só que se você faz isso, você tem muita chance de interpretar erroneamente o que ele está falando. Se você já escuta na defensiva, se você já está escutando na defensiva, meu amigo, que chance você tem de conversar com alguém, de entender o ponto de vista do outro para conseguir se colocar. Eu tenho 3 sugestões para te tornar um ouvinte melhor. A primeira delas é foco. Se você tentar entender qual que é a mensagem central que o outro está querendo transmitir, você tem mais chance, bem mais chance, de acompanhar mesmo que você se perca. O segundo é empatia. Se esforça para desligar o seu cérebro e entender o que o outro está falando pela linguagem do outro. Não, as pessoas não vão falar do mesmo jeito que você. Não vão valorizar o mesmo tipo de detalhe que você. Supera! Supera! As pessoas falam com os seus próprios jeitos, valorizam as coisas que elas gostam. E ok. Ai, mas eu queria que ele falasse mais rápido. Bom pra você, trata na terapia. Porque para uma comunicação acontecer, para você ser um ouvinte melhor, quanto mais empático você puder ser, menos julgamento você puder oferecer para o que o outro está falando, maior a chance de você compreendê-lo como você gostaria de ser compreendido. Terceiro item é paciência. É paciência. Essas pessoas são diferentes. Elas são diferentes. Então você vai ter que desligar um pouco o seu ego, a sua sensação de que é você que tem que controlar o tempo todo, para tentar enxergar a situação por esse lado do outro. E vai requerer paciência. Respira fundo. Sempre que você perceber que você está perdendo ela, volta para aquele foco, volta para aquela origem, aquela linha mestra da comunicação. E se você se perder, interrompe o outro, fala, desculpa te interromper, eu acho que eu me perdi no seu último argumento. Você pode repetir, por favor? Isso é muito mais generoso do que tentar ficar criando um fantástico mundo de Bob na sua cabeça, do que será que ele disse ou o que será que ele quis dizer. Simplifica. Vamos tentar ouvir as pessoas com o objetivo de compreendê-las e não na defensiva para tentar responder. Kelly, quando for eu que quero me comunicar, quando eu quero me fazer entender, para isso eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Eu gosto muito de viajar, muito. E eu gosto de me enfiar em viagens diferentes, sem guia de excursão. Eu gosto de parar no interiorzão dos lugares, conversar com os locais. É isso que eu gosto de fazer da vida, adoro. Uma vez, uma oportunidade, fui parar com meu marido no Japão. Só que eu tava no interior do Japão, sem guia. E não, eu não falo japonês. Não falo japonês. A gente estava naquelas cidades, aqueles vilarejos, que são só plantação de arroz, pra tudo quanto é canto. Eu tava num desespero total e absoluto pra ir ao banheiro. Eu tava em desespero pra ir ao banheiro. Só que eu não conseguia encontrar nenhum lugar que me indicasse uma placa. Devia ter escrito, só que naquelas letrinhas assim de japonês que eu não conseguia entender nada. Eu já estava pronto de perder minha dignidade, tamanha minha vontade de ir no banheiro. Vem vindo na minha direção uma velhinha, toda enrugadinha, plantadora de arroz, um cesto do lado. Eu falei, é ela, é com ela que eu vou ter que me comunicar. É com ela que eu vou ter que me entender para eu não passar vergonha aqui no meio do Japão. Qual a chance de uma velhinha no meio do interior do Japão, numa vila plantadora de arroz, falar inglês? Ou algum dos idiomas que eu falo? Nenhuma, não tem. Mas de quem é o interessado em achar o banheiro? Quem é o interessado em fazer essa comunicação funcionar? Minha ou da velhinha que só fala japonês no Japão?
De quem é a culpa se essa comunicação não funcionar? Minha ou da velhinha que só fala japonês no Japão? Não é óbvio que é minha? A culpa se a comunicação não acontecer, quem vai passar vergonha claramente não sou eu. Porque a velhinha fala japonês no Japão. A má notícia que eu tenho para dar para você é que em comunicação, qualquer processo de comunicação, o outro é sempre Japão. Sempre. O que eu quero dizer é que o mando de campo é do outro. Para eu ser um orador melhor e conseguir ser compreendido da forma como eu gostaria, eu preciso adaptar os meus argumentos à realidade do outro. É a realidade dele. Ao que quer que faça sentido no pacote de decodificação dele. A responsabilidade maior de fazer essa ponte entre a sua codificação, seu pacotinho de ferramenta, lembra? As suas experiências, e a do outro, que a gente chama de decodificação, é tua, sua. Por isso que eu falo que se você já disse 3 vezes e a besta não entendeu, tem muito mais evidência de que a besta é você, que está se comunicando dentro do seu próprio pacotinho, como se você fosse o reizinho do mundo da comunicação. Bons oradores vão tentar construir uma ponte e encontrar alguma coisa nesse pacotinho que você domina que se relacione, que o outro também tenha no pacote dele. Esse é o truque de comunicação. O outro é sempre Japão. Em comunicação, o outro é sempre, sempre Japão. Eu queria compartilhar uma das muitas técnicas que tem em comunicação, e essa é muito próxima do meu coração porque ela é uma parte do modelo que saiu do meu doutorado. O que será que quando a gente vai comunicar estratégias, informações muito complexas, que eu preciso que cheguem para muita gente diferente, muitos pacotinhos de decodificação diferente, muito Japão diferente. Quanto mais complexa a informação, o que eu precisaria fazer? Será que existe um modelo? Será que existe um jeito melhor de fazer isso? Essa foi minha pergunta. Isso foi atrás. E eu encontrei e eu vou compartilhar. Tem algumas coisas que você pode fazer na sua comunicação, alguns elementos que você pode se preocupar, que vão melhorar e muito a sua chance de ser compreendido. O primeiro elemento diz respeito ao orador. O orador precisa ser qualificado para falar sobre aquele tema. O primeiro julgamento que quem está te escutando faz é por que você tem condição de falar sobre isso. Quando uma empresa te diz que 9 entre 10 dentistas utilizam tal creme dental, o que eles estão tentando fazer é se apossar da credibilidade que você dá para o seu dentista quando falam de higiene bucal. Você acha que dentista é um profissional qualificado o suficiente para te explicar e para te recomendar um creme dental, Colgate, Oral-B, o que quer que seja. Se sou eu, indústria, falando, você fala assim, por que eu vou ouvir você? Claro que você vai falar que isso é bom, você não tem qualificação nenhuma para falar sobre isso, você só quer vender pasta de dente. Se eu falo que é o seu dentista que está falando, você dá mais crédito. E isso você vence várias das barreiras de desconfiança. Então, o primeiro elemento do modelo de comunicação para se ter um orador melhor, mesmo para informações complexas, o orador tem que ser qualificado na percepção de quem está escutando. O segundo elemento diz respeito aos seus argumentos. Quando eu vou montar uma comunicação, eu posso escolher vários tipos de argumento. Eu vou direto no que dá resultado. Tem mais chance de você ser compreendido como você quer ser compreendido pelo outro e que o outro faça se você der argumentos dentro da realidade dele, que foquem o que você quer que aquele ser humano faça dentro dessa estratégia. Não adianta eu ficar dando o contexto do problema ou uma solução genérica geral. A gente não absorve isso dessa forma. Um exemplo, quem tem filho sabe bem disso. Não adianta eu virar para uma criança e falar assim, olha, agora a gente precisa deixar essa casa mais organizada, hein? Vamos lá, todo mundo, a gente vai melhorar a organização dessa casa. Isso, meu amigo, para uma criança não significa nada. Nada. Vai entrar por aqui e sair por aqui, ó. Você vai precisar conversar com ela do tipo, eu preciso que você guarde todos os seus brinquedos, todas as vezes. Eu preciso que você leve o seu prato para a pia. A mamãe vai guardar as coisas de trabalho dela, você vai guardar os seus brinquedos.
Isso é direto na realidade dela. Eu não estou falando alguma coisa genérica. Repito, se você só der um problema, ai, a gente está agora todo mundo em casa, tá muito difícil que todo mundo colabore. Minha má notícia é que para os seus funcionários, para a sua equipe, também está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Toda essa saliva que você está gastando não está valendo para nada. Você vai precisar dizer onde aquela estratégia impacta na vida dele. O que você espera dele. E aí sim você vai começar a fazer funcionar. Guarde seus brinquedos. Dentro dessa estratégia, eu preciso que você reveja todo o seu protocolo de atendimento. Vai precisar reduzir em 20% o tempo de produção da linha do produto X. Você vai precisar dizer o que você espera dele, daquela pessoa. O terceiro tem a ver com a forma de funcionamento do nosso cérebro. Sem entrar na tecnicalidade, o nosso cérebro opera e funciona, interpreta o mundo de dois jeitos diferentes, com dois sistemas diferentes. Uma parte do nosso cérebro é responsável por toda a nossa capacidade de abstração. Abstração. É o nosso raciocínio que processa o mundo intelectualmente, pega os conceitos que requerem elaboração. A outra parte do nosso cérebro cuida de tudo que é muito concreto, muito familiar e é muito mais rápida. Porque ele vai lidar com tudo que venha pelos nossos sentidos, com tudo que eu consiga, eu já fiz tantas vezes, que ele simplesmente consegue fazer aquilo de forma mais fácil. Claro que esses dois sistemas operam em paralelo, e quando você está tomando uma decisão e julgando, interpretando uma informação, os dois estão ativados. Só que, se você conseguir usar palavras que ativem esse sistema concreto, você está dando menos margem para a interpretação. Porque a parte do seu cérebro que cuida da interpretação, do fantástico mundo de Bob do seu cérebro, é essa parte do abstrato. Se você conseguir usar palavras mais concretas, mais familiares, e a gente chama isso de palavras baseadas em imagem, você tem mais chance de ser compreendido. Se eu falar para vocês que uma empresa, o objetivo de uma empresa é fazer os clientes se divertirem, vocês podem tirar qualquer interpretação disso. Porque cliente e diversão são conceitos que requerem elaboração, requerem interpretação. O cliente para um arquiteto é completamente diferente do que é o cliente para uma pet shop. Por isso, se eu preciso desse grau de abstração, eu deixo minha comunicação mais livre para conclusão antecipada e outras barreiras de comunicação. Por outro lado, diversão, o que eu acho divertido não pode não ser o que é divertido para você. Requer interpretação. Essa frase seria muito mais forte, muito mais assertiva, se eu falasse, por exemplo, que o objetivo dessa empresa é fazer crianças sorrirem. Porque criança é um conceito muito familiar que imediatamente eu tenho certeza que você na sua mente consegue ver uma criança sorrindo, mais do que um cliente se divertindo. Se você consegue se comunicar usando ao máximo essas palavras baseadas em imagem, você está ajudando o cérebro de quem está te escutando a interpretar menos. E se você dá menos margem à interpretação, você dá menos margem a essas conclusões antecipadas e as outras barreiras de comunicação. Essas palavras muito familiares são uma excelente ponte entre a sua codificação e a decodificação do outro. Comunicação precisa de um equilíbrio entre o ouvir e o falar. Para você ser um ouvinte melhor, foco, empatia e paciência. Para você ser um orador melhor, mesmo que as informações sejam muito complexas e tenham muitas pessoas diferentes te escutando, sua melhor chance de ser compreendido, 3 elementos também: um orador qualificado, argumentos focados na realidade daquela pessoa e o maior uso de palavras baseadas em imagem que você puder ter. Desse jeito, lembrando que o outro é sempre Japão, o mando de campo é do outro, aumenta muito a chance de você ser compreendido da forma como você gostaria. Gastar menos saliva, ter mais resultado, com muito menos retrabalho e construindo relacionamentos melhores.